A todos, vamos continuar. Nós estamos falando um tema que a gente começou na aula passada sobre o nome do homem, o nome da pessoa, a importância do nome da pessoa. Ele começou com um prefácio dizendo que é difícil dizer que o nome apenas ele existe para a pessoa ser reconhecida e que é muito mais, não é algo apenas psicológico que você precisa ter um nome. Ele falou que é algo mais ligado com a essência da pessoa. Prova que ele trouxe uma prova, isso que a gente viu na aula passada, que quando você cumprimenta alguém que você encontra na rua, faz toda a diferença se você fala o nome dele ou não. Você fala, oi, como vai? Ou você fala, oi, como vai, Jaques? Outra coisa, mostra uma certa proximidade. O que você falou? Você só falou o nome da pessoa. Mas o fato que você sabe o nome, que você falou o nome, mostra um casher, mostra uma conexão muito mais profunda do que simplesmente você falou, oi, como vai? E nós comentamos que é chato quando a pessoa fala para você o teu nome e você esquece o nome dele, fica pior ainda. Fica aquela coisa, puxa, eu te conheço, você não me conhece, você não lembra, lembra de mim, aí ele complica mais ainda. Quando ele fala lembra de mim, te coloca numa situação mais delicada. Porque quando você fala o nome, você tem uma certa... é chamada de Kirvaenberg, tem uma certa aproximação, uma aproximação extraordinária e faz total diferença. Quer dizer, então, não é que o nome apenas existe para poder distinguir um do outro. É verdade também, porque a própria pessoa, aparentemente para si, não precisaria de nome, porque você precisa de nome. O nome só existe para outro te conhecer, para outro te distinguir de outro. Você é Daniel Ben Yaakov, você é Daniel filho de Yaakov, e não filho de outro, quer dizer, outro, tem vários Daniels, mas filho desse é aquele, com aquele sobrenome é um, específico é aquele. Então o nome ajuda você a distinguir, mas fala que é muito mais do que isso. Ele tinha dito que é muito mais que isso, porque o nome ele mexe, na verdade, com o nosso verdadeiro ser, com a nossa verdadeira essência, com a energia que está dando vida para o corpo, isto que mexe o nome. A gente havia dito que quando uma pessoa desmaia, a gente falou quando a pessoa está dormindo profundamente, basta você falar o nome, ele acorda. Às vezes está tendo bagunça em casa, o cara está tocando, o outro está cantando, o outro está com a televisão, nada acorda o cara. Você chega no ouvido dele e fala, Dani, o cara acorda, não vai pensar o que aconteceu. Tanto barulho, tanta bagunça em nada, e de repente você fala o nome, aquilo desperta, porque realmente o nome não é apenas algo psicológico que ele está querendo dizer, assim como algo que é muito mais profundo que desperta, porque, como disse os livros, ele trouxe o nome do Rav Yosef Chaim de Bagdá, trouxe o nome do Rabbi Elimelech de Lizensk, que é alunos do Maggid, que a gente contou várias histórias deles, mas ele está trazendo que tem a ver algo com uma certa aproximação, porque mexe com a essência da pessoa. O Jaime, quem deu a chave do nome para eles? Está escrito que quem deu o nome para uma cadeira. Está escrito quem deu o nome... Hashem deu o nome para Adam e Havá. E eles deram o nome para os seus filhos. Havá, está escrito que ela deu o nome, quer dizer, Havá e Adam, eles deram nome para todos os seres criados. Hashem deu para eles o poder. Eu vou explicar isso para vocês. Eu vou explicar. Eu vou explicar isso. Usa... Na mística judaica consta o seguinte, que quando, conforme nossa crença, Deus criou o mundo e Deus criou o homem com discernimento. A diferença que teve na criação no sexto dia para os demais dias foi que Deus criou o homem no sexto dia, que aliás é a data do Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah vai chegar logo mais do Ano Novo Judaico, é a data onde Deus ele criou o homem. Tá certo? Isso aqui é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Não vai ficar de pé. Não, pega a cadeira, traz a cadeira. Então, o homem ele foi criado quando? Justo em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, o primeiro dia da criação, foi quando o homem ele foi criado. Quando o homem ele foi criado, diferente dos demais, ele tinha discernimento, tá certo? Discernimento, o Seichel foi criado com intelecto, teve discernimento, etc.
E uma das coisas que ele tinha, o discernimento de olhar, conforme isso que a gente está estudando, o homem conseguia, através, imagina, o homem foi criado por Deus, quer dizer, uma criação divina, quer dizer, Deus moldou o homem da terra, quer dizer, Deus criou o homem, a criação, e Yitzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu. Sempre escrito que o homem, ele é feito com as próprias palmas de Deus, quer dizer, Deus criou o homem. E esse homem, Deus dotou ele de enxergar o espírito divino de cada ser. O homem, ele tinha a capacidade de analisar a energia divina que dá vida para cada ser, e por conta disso, ele, o homem, ele deu nome para todos os animais, e para todos os seres, e para tudo que ele viu. Quem deu o nome para isso foi o homem. O homem começou a chamar, viu um cavalo, falou, aqui isso é Ferd. Ninguém deixa o cavalo Ferd. Jesus, isso aqui é Sus, Samach Vav Samach. Ele viu que aquela energia divina que estava dentro do cavalo dava o valor numérico de 126. Porque é o valor numérico da palavra Sus. Então são as letras Samach Vav Samach, por isso que ele chamou de Sus. Ele não chamou de Sus porque é S-U-S, Sus, igual que tem Sus. O nome Sus tem a ver com cavalo. O nome Sus tem a ver com cavalo. E tem livros que explicam por quê. Aliás, aqui também tem um capítulo inteiro que ele vai explicar mais para frente porque a gente vai. Ninguém está com pressa. A gente, 14 anos levou o livro, a gente pode levar aqui também, mas não tem medo. O prefácio demora mais 5. Quando a gente acabar o nome das pessoas, quando a gente falar sobre os nomes das pessoas, a gente vai falar sobre o nome dos animais. Por que os animais carregam esse nome em hebraico? A gente sabe que as letras que compõem o nome são precisas. Mais ainda quando o homem ele foi dotado dessa capacidade de enxergar a energia e por conta disso dá o nome daquela energia de Deus que dá vida para aquele ser através destas letras. Então as letras compõem a energia necessária para a existência de cada ser criado. O homem, Deus deu o nome, Adam. Hashem o nome de Adam. Que Deus deu o nome de Adam. A gente já explicou por que Adam é chamado de Adam, nem vamos explicar. Mas quando a gente fala sobre os nomes, a gente vai falar sobre isso, sobre os nomes dos animais, tudo, etc. Mas eu lembro de ter visto isso numa passagem do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, não sei se ele vai trazer isso aqui, com certeza, porque é outra linha, mas pode ser que às vezes ele traz, a gente vê que ele traz mestres racídicos. Mas creio que não. Aqui no caso dessa passagem que eu estou justo falando, eu vi que uma das razões que o cavalo ele é chamado de Sus, porque Sus, que dá o total de 126, a gente falou, dá o total, a soma de 63 mais 63, em hebraico, sag, é exatamente o galopar. Quando galopa, então o barulho que faz essa. Então é sag. Sag, então dá o valor numérico de Sus, que dá o valor de 126. Bem, enfim, tudo tem uma razão. Tudo tem um porquê. Mas não só que tem foi aleatório, pai, PAI. Não é pai, PAI. Sabe? Ave, Aleph, Beit. A gente falou que antes era 1, agora tem 2. Em é 41, porque 41 gestação, a gente falou 40. Que a mulher, depois de 40 dias, ela se torna assim mãe quando ela tem um fato, então a Aleph mesmo dá 41, dá exatamente. Cada palavra em hebraico, o nome é preciso. Não tem nome à toa, não existe nome à toa, não tem. Na Torá, tudo que foi na língua sagrada, tudo que foi denominado, assim é. São combinações das letras que Deus ele utilizou ao criar o mundo, porque Deus criou o mundo com a fala, com 10 pronunciamentos. E esses 10 pronunciamentos que Deus ele falou, as suas combinações que ele utilizou, as 22 letras, faz as combinações de todo ser que existe aqui na Terra, os conhecidos e os não. E tudo tem um nome específico. Coisas que o homem deu que a gente sabe, nós sabemos. Existe aí. Coisas que a gente não sabe. Pode ser que hoje em dia, de uma maneira moderna, se dá outros nomes, mas isso às vezes não é o nome da essência daquilo. Entendeu? Isso também é muito importante da gente saber. Às vezes, estava vendo agora, você estava falando do Rabbi Elimelech de Lizenko, só para poder falar uma coisa. Ele diz assim, o sol... A gente também já estudou sobre isso. Mas o Sol ele é chamado de Shemesh. Lembra que a gente falou que o Shin representa o brilho do Sol, que representa o Vav, como os raios do Sol. Bom, tudo está ligado com o nome. E o mesmo que ele passa, então o Sol ele passa, ele traz o brilho. Então o Shin para cá, Shin para lá e o mesmo no meio. Então, a gente já viu sobre isso.
Mas ele fala engraçado, estava vendo agora, recente, agora, peguei o livro agora, da Rabbi Elimelech de Lizensk, que na verdade é um resuminho do livro dele, do nome Elimelech, que um outro rabino chamado Margaliot ele fez desse livro. Ele traz, engraçado, o sol ele é chamado de Shemesh, como a gente conhece vulgarmente, mas também é chamado de Hamá. Então, Rabbi Elimelech de Lizensk, ele fala o seguinte, quando que o sol é chamado de Shemesh e quando que o sol é chamado de Hamá, também isso tem uma razão. Veja, o sol tem dois nomes nas escrituras, Shemesh e Hamá. Então ele fala Shemesh é quando ele brilha aqui e Hamá é quando ele aquece lá em cima. É chamado de Hamá, vem na palavra Ham, que aquece. Então, nas escrituras, quando aparece o nome Hamá, então é como se encontra em cima, e Shemesh é como se encontra ele brilha aqui embaixo. Então, tudo tem uma razão do porquê é utilizado as letras e que compõem exatamente aquilo que você está caracterizando. No judaísmo isso é muito claro. Só por conta disso que a gente está falando, imagina a importância do nome que nos foi dado. Se a gente acredita que os pais foram dotados de profecia na hora de dar o nome a uma criança, que assim é a nossa tradição, a gente diz que os pais eles são dotados de profecia para dar o nome a uma criança, significa que aquela alminha que nasceu naquele dia, que veio e que os pais chegaram à conclusão de dar o tal nome, aquelas letras que compõem o nome desta alma têm energia para que o homem ou a mulher, criados naquele dia, carregadas de energias das letras que compõem o seu nome, possam, através do seu livre-arbítrio, atuar com esta energia positiva ou negativa que cada letra tem. Ponto. Isto é algo claro dentro do judaísmo. O que a gente está falando aqui é o seguinte. Nós trouxemos um exemplo que os livros eles falaram que o nome, quando você chama uma pessoa, você aproxima. Você tem uma certa proximidade. Ele traz aqui um fato aqui no quadradinho aqui embaixo, que o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, o 32º presidente dos Estados Unidos, então ele quando ia discursar, ele traz aqui fato histórico. Quando ele ia discursar, ele preparava o seu discurso como presidente, ele tinha a pauta que ele ia falar, e quando ele chegava, na hora de dar o discurso, ele chegava e falou, eu estou vendo aqui que o Jacob está aqui, eu estou vendo que o outro está aqui. Ele chamava primeiro as pessoas pelo nome. Ele falou, estou vendo, olha quem está aqui, não sei como ele falou. Aí ele chegava e fazia assim, para que eu preciso desses papéis? Eu não preciso desses papéis, isso aqui vamos falar com amigos. Naquela hora ele comprava todo mundo, simplesmente. Porque primeiro ele mencionou o nome de 1, 2, 3, falou, aqui não é um discurso que eu estou falando geral para a nação, eu estou falando com os meus amigos. Eu estou falando com as pessoas que eu conheço, pessoas que eu gosto, Então, isso você cria uma certa intimidade. Quando você cria uma certa intimidade, as coisas ficam mais fáceis de você ter um diálogo. Assim funciona, é uma técnica. Tá? Assim que é. Fica mais humano. Fica mais humano, fica mais próximo. Não vai ficar aquela coisa gelada, não fica aquela coisa pronunciamento, etc. Oi? Ele fala que você acaba homenageando a pessoa, quando você dá carinho, tudo, quando você sabe o nome, você acaba quando você fala, então, quer dizer, isso aproxima. Isso que ele está querendo dizer aqui, isso aproxima, até aqui o que a gente viu. Agora, nós vamos entrar num quadrado, num outro quadradinho da primeira folha aqui, que ele vai falar sobre o sobrenome. Vamos ver o que ele diz um pouquinho, o que quer dizer o sobrenome, de onde surgiu o sobrenome, qual que é a história do sobrenome, e se tem um grande impacto no nome da pessoa, o sobrenome, ou não. E é óbvio que ele vai dizer que o sobrenome não tem o mesmo impacto do nome. Vamos ver no texto do Rabino como é que ele bola, como o Rabino Zalman Cohen ele explica isso aqui. Ele diz assim, isso é tudo que a gente falou por enquanto, é sobrenome particular da pessoa. Porém, o sobrenome é algo bem novo, diz ele. Principalmente no mundo judaico. Quer dizer, a gente vai ver aqui a história um pouquinho sobre o sobrenome. Né? Então não tem o mesmo impacto sobrenome e sobrenome. No passado, a maioria dos judeus, eles viviam em pequenas shtetala, que a gente chama, aquelas pequenas aldeias, pequenas cidadezinhas, onde todo mundo se conhecia. Não tinha como você não conhecer. Você perguntava, falou, Yankel tá lá, aquele era aquele. Você conhecia a pessoa, era pessoal, não tinha uma pessoa da shtetala que você não conhecia, não existia não conhecer ninguém. O sobrenome era a profissão. O sobrenome era, ele vai chegar aqui, ele vai falar também. A pessoa era conhecida em Yankel, quem? Sapateiro? E Sandelar, sapateiro. A Schumacher.
Schumacher. Schneider, o Alfaiate, e assim, né? Eles Shoichet, o Shoichet lá virou Shoichet, Soyete, sobrenome Shoichet, da família. Então tem, são famílias que foram conhecidas por conta da profissão. Goldschmidt, aquele que fazia ouro, o que ele fazia? Ele trabalhava, Edelstein, tu está sabendo a pedra preciada? Edelstein, Edelstein, tá bom? É pedra Edel, tá bom? Tanto faz. De qualquer maneira, voltamos. Então ele traz, antigamente os judeus eles viviam em pequenas aldeias. Todo mundo se conhecia, e se conhecia a pessoa pelo nome do pai. Yankl, o filho do Binyamin, claro, Zecha, claro, o filho do... Então você chamava o nome da pessoa e você identificava quem era o filho do tal. Todo mundo conhece, porque era difícil ter nomes semelhantes, nomes exatos, iguais, é difícil. Mesmo se tinha igual, você falava, Yankl, filho meu, mas qual a opinião? A esposa da Sara, a mulher da Sara, a mulher da Rivka. Acabou, já sabia quem era, fulano de fulano, filho de fulano. Ou, de acordo com o trabalho que ele tinha, quem? Oi, Serabinapeia, aquele lá que soprava, aquele que enchia os pneus, Moisés Sandelar, o sapateiro, Vicadamé. Tá? Assim que era antigamente. Raríssimos eram alguns judeus que eram identificados pelos seus sobrenomes, principalmente quando eles viviam entre os não-judeus, que aí eles precisavam ter uma determinação de sobrenome conforme o costume desses países maiores. Então aí tinha alguns judeus esporádicos que eles carregavam sobrenome desde tempo atrás desse período. A gente vai ver como é que funciona. Mas nas nações o sobrenome começou a ficar difundido na Idade Média. Para ser mais preciso, na Idade Média, vocês sabem que a Idade Média, desde o século V até o século XV, né? Desde 476 até 1492, quando começou então a Idade Moderna. Então, quando caiu o Império Romano, quando começou a queda do Império Romano, aí começou então as populações a crescerem, e então eles começaram a se identificar bastante com os sobrenomes, de impor sobrenome para as pessoas, isso entre as nações. Então, na Idade Média começou bastante. Nesse período ele está trazendo, quando aumentaram então a população nas cidades, né, e as pessoas tiveram muitas pessoas com os mesmos apelidos, né, ficou meio complicado, né, e começou a se confundir. Então começaram alguns países específicos primeiro instituir então o sobrenome e cadastrar isso no governo para poder ficar isso cadastrado de uma maneira organizada, né? Por exemplo, ele traz um que aderiu isso de uma maneira total. Na França foi o nosso conhecido Napoleão Tsarfati, Napoleão Bonaparte, Napoleão Tsarfati foi uma das pessoas que na época na França aderiu e que exigiu que houvesse então cada um procurasse ter um sobrenome. Tá certo? E com o tempo aquilo também começou a ficar difundido entre os judeus. Entendeu? Por conta das papeladas, porque todo mundo tinha, você não tinha sobrenome, então precisava arranjar o sobrenome, então vamos colocar esse nome, então começou, porque os países registrados e cadastrados, então aquilo começou a ficar difundido entre os judeus. Por que ele traz esse prefácio todo? Para te dizer que sobrenome sobrenome não é igual ao nome, mas ele vai pôr aqui uma pitada diferente aqui, como eles põem o assunto. Mas, uma vez que a pessoa ela carregava o nome da sua família, e isso se tornou a maneira dele ser conhecido hoje em dia, você fala, aqui Dani, acho que nada, tá bom, entendi, aqui Daniel Frank, Dani. Quando você traz o nome, o sobrenome, você acaba muito mais identificando quem é aquele nome, o primeiro nome da pessoa. Então, a gente não deve ser tão acelente e falar, pode mudar o que você quiser. É muito menos impactante que o nome da pessoa, sem dúvida, mas uma vez que o sobrenome ajuda a decifrar ou a reconhecer uma pessoa, então, a princípio, a pessoa não deve procurar simplesmente mudar o seu sobrenome, tá? Mas o que ele traz é o seguinte, mas não é uma coisa proibida, não é uma coisa proibida de você mudar o sobrenome, a não ser que você mude um sobrenome onde implique um erro. Por exemplo, então você sabe que no povo judeu ele está dividido em 3 categorias. Você tem os judeus que são chamados Israel. Israel significa os judeus simples. E você tem os Kohanim, né? E você tem os Leviim. Kohen e Levi
eles vieram do filho Levi de Jacó. Jacó teve 12 tribos de Israel. O quarto filho de Leia era chamado de Levi. De Levi veio duas categorias do povo judeu. Os sacerdotes, que são chamados os Koanim, que trabalhavam no templo sagrado, faziam as oferendas. E os levitas, que eram assessores dos Koanim, eles eram assessores dos sacerdotes, eles também trabalhavam no templo, eles tocavam os instrumentos, eles guardavam o templo, eles também serviam no templo, eles cortavam o templo. Então, isso eram os Leviim. Eles não tinham terra própria, eles viviam de doações que eram dadas para o templo. Assim, a Torá instrui que os demais tribos, por conta do trabalho que eles faziam por eles no templo, então eles eram remunerados através das tribos. Então esses eram chamados, a tribo de Levi sempre foi chamado a tribo dos rebes, os professores dos judeus na diáspora, principalmente no Egito, etc. Quem ensinava para eles eram os levitas, os Levim. Mesmo no Egito antigo, que a gente estava falando, Faraó não escravizou os levitas, porque ele entendia que a tribo de Levi, quer dizer, que os descendentes de Levi tinham que ser os sacerdotes do povo judeu, eles tinham que ser os mentores daqueles escravos que tinham uma lei diferente da deles, e Faraó não queria saber da lei deles, queria que eles trabalhassem, exercessem a função de escravos e produzir na terra do Egito. Agora, ele não queria interferir na religião, então ele deixou que os levitas continuarem estudando e fossem os sacerdotes do povo judeu. Então, os Levim, eles sempre foram os escolhidos, vamos dizer assim, os filhos de Levi, que foi dividido entre os sacerdotes, Kohanim e os Levim. Imagina uma pessoa, ela não gostou do meu sobrenome, não gostei do meu sobrenome, agora eu vou me chamar de Kohen. Calma aí, você não é Kohen. Então, você alterar o teu nome para o nome Kohen, isso vai gerar problemas futuramente. O pessoal vai pensar que você é Kohen, claro, teu nome é Kohen, com certeza você é Kohen. Então não é correto você alterar um nome, nem para poder se mostrar como tal. Quer saber, eu gostei do nome, eu acho que eu vou me chamar Safra, eu acho que está bonito, o nome Safra eu acho que é um nome bonito, assim, ou vou chamar de Rothschild, pronto, agora todo mundo vai me reconhecer como, né, Montefiore, come on, menos. Então você não pode fazer algo que vai te levar as pessoas a errarem e acharem coisas que você não é, ou te levarem para um caminho como que isso é um problema, né, judaicamente falando. Vou chamar agora de Levi, eu gostei do nome Levi, Levi é um nome tão bonito, sobrenome tão bonito, não gostei do sobrenome que meus pais me deram, da minha família. Então eu vou me chamar então do nome que pode desviar o kavod, você vai com isso tá mexendo com a autenticidade da tua origem e levando a que pessoas venham a falhar com isso e chegar a conclusões erradas por conta da mudança do teu sobrenome. Então isso não deve ser feito, isso que ele estava falando. Então, sobrenome é menos impacto que o próprio nome, que a gente viu aqui na história. Alterar pode se alterar por uma grande necessidade, mas a princípio a pessoa não deve procurar, só para você ver como que funciona, né, a posição judaica a respeito disso. Oi? Eu nunca vi. Mais um nome, né? Você está falando no nome civil, não no nome hebraico. Nós estamos falando sobre o nome, Nós estamos falando do sobrenome. Veja, o próprio Yom Yom traz sobre o nome do próprio Rebbe Chabad, o nome dos Rebes de Chabad. Então, o primeiro Rebbe, ele tinha o nome de Berochovich, o sobrenome dele era Berochovich, pelo menos na época. O segundo já chamava Shneuri, e o terceiro ficou chamado de Schneerson. Como é que pode ser pai, avô e filho? Quer dizer, estamos falando que aqui houve uma alteração de sobrenome na prática. Isso é um Yom Yom. Tem um Yom Yom que fala qual era o sobrenome do Alter Rebbe, o sobrenome do segundo Rebbe, o sobrenome do terceiro Rebbe. Tá? Sendo que eles são tudo família, né? Nós estamos falando. Óbvio, veja, eu entendo por que os segundos e os terceiros, vamos dizer, eles colocaram o nome Schneerson. Schneerson significa os filhos dos Schneer. Schneer era o nome do primeiro Rebbe. O primeiro Rebbe era chamado Schneer, então os demais foram chamados Schneerson. Schneerson são os filhos do Schneer, que vieram dessa dinastia do Schneer. Estamos falando que ele estava na época de Napoleão. Estamos falando do primeiro Rebbe, ele estava exatamente na época de Napoleão Bonaparte, nós estamos falando. Tá certo? Ele nasceu em 1745, tá certo? Então ele estava justo na época de Napoleão, estava na guerra entre a França, né,
E a Rússia, que nem a gente viu, Napoleão perseguiu o primeiro Rebbe, então estava na época que estava sendo instituído então os sobrenomes, quer dizer, não vamos dizer uma geração para trás, entre os judeus com certeza não era difundindo essa questão do sobrenome como um todo. Mas então a gente vê que existe alterações, mudanças para lá e para cá, esse aqui era assim, esse aqui, mesmo que eles eram da... E a gente vê por conta da guerra, a gente vê isso muito nitidamente, a gente vê esses judeus que vieram, muitas famílias foram divididas, e você pega irmãos que têm nomes diferentes, quando vieram para os países, quando se safaram da guerra e tiveram que mudar documentos e vieram para cá, então você pega duas famílias. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem uma família chamada Raskin, tem uma família chamada Lane, os dois são irmãos, só que um ficou chamado de Lane, outro chamado de Raskin, até hoje os filhos lá chamados de Lane, chamados de Raskin. Originalmente era Raskin lá na Rússia, etc., mas quando vieram para cá, vieram aqui, pronto, ficou o documento. Não é uma coisa que a gente tem que se preocupar. O sobrenome não tem um impacto original, que a gente falou, sobre a própria pessoa como nome. Definitivamente não. No Mishibeira a gente não fala sobrenome. Quando a gente faz uma oração para uma pessoa, a gente pede uma cura, do lado do livro da Torá, por exemplo, quando a gente lê segundas e quintas no Shabat, conforme o costume, de pedir, fazer uma oração para o enfermo, então, quando a gente chama uma pessoa, por exemplo, quando a gente o convida para ele vir participar da leitura da Torá Sagrada nesses dias sagrados, nós chamamos a pessoa pelo nome dele e filho do pai apenas. A gente não fala da família tal. Você só fala o nome da pessoa, filho do pai, no caso, quando ele é convidado para a Torá. E se for uma oração para pedir cura, a gente fala o nome da pessoa e o nome da mãe, filho da mãe. Entendeu? Quando é coisa séria, então a gente invoca, a gente pede em nome da mãe. Assim, as tefilot, nas orações, quando a gente fala, a gente pede o nome da mãe. Normalmente, a chamada Torá é o nome do pai. Por que o nome do pai, quando a gente chama da Torá, tem a ver com a divisão anteriormente citada do povo judeu, que é Cohen, Levi e Israel. E quem determina se a pessoa ela é Cohen, Levi ou Israel é o pai. Tá? Então, se o pai é Cohen, o filho é Cohen. Se a mãe é Cohen e casou com Israel, o filho é Israel, não vai ser Cohen nunca, mesmo que a mãe é Cohen, porque a mãe segue o pai. A mãe vai seguir o marido. Em outras palavras, é uma mãe que é Cohen que casou com Israel, ela vira Israel. O nome da minha mãe é Sima Baruch Al-Levi. Porque o pai dela era Levi. Ah, tá. Eu também sou. Todo mundo Levi. Teu pai era Levi? Também. Ah, então tá bom. Então é engraçado. Então, Levi corintiano. O Baruch você está falando, é o teu avô? Não, Baruch é o pai do... meu avô, meu avô. Então, eu quero saber, teu pai. O teu pai era Levi? Sim, também Levi. Porque também... porque eu sou Levi, tanto a minha mãe é filha de Levi, como eu Tua mãe pode ser filha de Levi. Teu pai era filho de Levi? Sim, todos Levi. Olha, por que teu pai era? São Levi. Então, obrigado pela advocacia. Então, aqui é uma coisa... advocacia pesada. Não, o que estou lhe falando é o seguinte, aqui temos teu pai que era Levi, casou com uma mulher de Levi também. É raro, quer dizer, não é assim sempre. Exatamente. São dois Levi. Tá bom? É isso que eu estou... Então você é Levi. O nome dela entendeu? Assim que funciona. Levi duplamente. Não dá então, para garantir muito. Oi? Depois de tantos milênios e séculos, garantir que um Levi é filho de Levi, que o Cohen é filho do Você tem razão. Você tem razão, muito difícil. A gente... Tem sinagogas que nem separam, mas chama todo mundo igual. Não. Veja, eu vou te falar o que consta a orientação que eu escutei do meu mestre uma vez. Um rabino que eu me formei com ele para ser escriba, que já falamos sobre ele, rabino Feiger, sou hoje rabino na Argentina. Então, uma vez eu questionei ele sobre isso. Você está na sinagoga, tá certo? E você precisa convidar para a leitura da Torá nas segundas e quintas. São 3 pessoas, um Cohen, um Levi e um Israel. Você pergunta para a pessoa se ela é Cohen. Se ela fala que ela é Cohen, você não sai atrás quem é teu pai, quem é tua mãe. Não precisa fazer um inquérito dele. Você pergunta se ele falou que ele é Cohen. Nós acreditamos no depoimento da pessoa até que se prove o contrário. E a mesma coisa acontece quando uma pessoa ela vem para a sinagoga, até que se prove o contrário. O cara chegou na sinagoga e veio rezar, não conheço ele. Então eu pergunto se é Cohen, Levi e Israel. Quer dizer, eu já saio do princípio que ele é judeu. Espero que ele seja judeu.
Então, quer dizer, a gente está esperando que... Você não vai perguntar, você pergunta, então, olha, você é Cohen Levita, você vê que o cara não entende o que você está perguntando, você já entende que ele não deve ser um dos nossos, que nem se ele está entendendo o que eu estou falando, Cohen Levita Israel. Mas às vezes tem muitos judeus afastados que também não sabem isso hoje em dia, a gente tem que ser sincero. Então, a pessoa, ela tem um certo mérito e crédito até que se prova o contrário. Você tem que acreditar na pessoa. Então, se a pessoa ela fala, eu sou Cohen, ele é Cohen, você vai chamar ele de Cohen. Aí depois o outro vai falar, você sabe que esse Cohen ele não é tão porque ele era do Tica. Ok. Ai, pecou, não pecou nada. Você fez aquilo que está certo, você perguntou para a pessoa o que ela é, você acreditou no depoimento dela e pronto. Tem casos que são mais específicos. Aí sim, aí a situação já é mais delicada. Eu vou contar só por um caso, vou contar a historinha, contar um caso que realmente aconteceu comigo nos primeiros anos que eu tive aqui no Beit Chabad. Quando eu comecei a trabalhar, imagina, bem moleque, 24 anos aqui, vim começar a trabalhar como rabino e de repente, passa 3 anos, eu recebo uma fax, na época era fax, do Supremo Tribunal de Israel, vem para o Rabino Alper no fax, para o Rabino Ashkenazi. O Rabino Alper falou, o que você fez? Calma, não fiz nada. O que era a carta? O Tribunal Rabínico. O Tribunal Rabínico estava me questionando o seguinte, vocês sabem que agora está na moda, isso sempre aconteceu, mas agora muito mais. Quase dia sim, dia não, eu estou fazendo uma carta dessas, que a gente atesta que a pessoa é judia. Muitas pessoas estão fazendo aliyah. Aliyah significa que os judeus estão deixando aqui a cidade onde eles nasceram e estão indo residir em Israel. Para um judeu ir residir em Israel, para ele morar em Israel, é necessário que ele carregue um documento de um rabino ortodoxo que atesta que ele é judeu. Os rabinos de Israel não tem como ir atrás de qualquer um que chega em Israel para saber de onde ele é. Mas o cara, quando ele sai daqui, ele sai de uma carta, com uma carta, que o rabino atesta que ele é filho, filha de mãe judia, então amanhã ele vai encontrar um israelense baseado na carta do depoimento do rabino local, reconhecido no tribunal, ótimo, eles vão fazer o casamento dele lá em Israel. Faz todo o sentido da vida. Já que é um país onde acolhe judeus do mundo inteiro, eles não têm como ir, eles não têm como saber. Então, eles pegam a carta de um rabino ortodoxo e lá, todos os casamentos em Israel, apenas é o religioso que funciona e tem que estar debaixo do tribunal, que é chamado Beit Din. Então, se apresenta essa carta à pessoa quando ela faz aliyah, isso é acoplado no TIC, quer dizer, na pasta dele em Israel. Amanhã, quando ele vai casar, pegam a pasta dele, vão encontrar a carta, o rabino ortodoxo atestou que ele é judeu, pode casar. 2 jovens vieram para mim em épocas diferentes. Veio um jovem e me pediu para escrever uma carta que ele ia fazer aliyah. Conhecia ele dos encontros de Pegechá que fazíamos com o Rabino Azulá, encontros com os jovens, ele frequentava a nossa casa, Shabbaton, etc. Eu escrevi para ele. Sem problema, a carta que ele é judeu, tranquilo, ele viajou. Chegou uma menina que ela também estava fazendo aliyah, e esta jovem, o pai dela não era judeu, o pai dela havia se convertido com uma conversão não ortodoxa, mas a mãe dela é judia. Então eu escrevi na carta exatamente isso, a menina judia, filha de mãe judia, que eu conheço muito bem, onde o pai se converteu com uma reformação, tem que deixar claro isso aqui, mas eu atestei que a menina era judia. Ironia do destino ou não, os dois se encontraram lá e quiseram casar. E queriam edificar um lar judaico, kasher, e educar os filhos, sabe, na boa, assim, light, mas no caminho. E eles foram procurar o rabinato lá, o rabinato pega as 2 cartas do mesmo rabino. Só que tem um problema. O jovem alega que ele é Cohen, e eu não escrevi que ele era Cohen na carta. Aí chega o fax do Tribunal de Israel para mim, no Beit Chabad, perguntando, falou, Cita, o senhor não escreveu na carta que ele é Cohen? E o senhor sabe a lei que um Cohen não pode casar com uma menina cujo pai não é judeu, mesmo que a menina é judia. Para começar, eu nem sabia desta lei, eu não tenho vergonha de dizer que para mim, nem essa lei eu sabia, porque é uma lei que consta no Código de Leis, e eu, imagina, início de carreira, e eu não escrevi na carta realmente que ele era Cohen, porque eu nem perguntei se ele era Cohen, escrevi que ele era, não, porque nas cartas, pensei atestado de judeu, vou atestar que ele é judeu, se ele é Cohen, Levi Israel, falei, qual a diferença? É judeu, filho de pais judeus, eu nem pensei que isso era um issue, um problema. E eles me ligam para poder perguntar. Eu falei, olha, não sei, vou ver. E comecei a conversar com o jovem que ele me ligou. Ele falou, olha, até onde eu sei, eu sou Cohen.
eu falei para os rabinos, o que vocês querem que eu faça? Ele falou, vai para as sepulturas dos pais, dos avós e vê se ele é Cohen ou não. Na sepultura, na lápide. E eu fui fazer o tumbatur, fui no cemitério para poder ver o avô, o bisavô, para poder ver se todos estavam escritos Cohen, na lápide de todos estão escritos Cohen. Imagina, se uma pessoa foi enterrada como Cohen, tem tradição que o é enterrado como Cohen, porque eles estavam querendo, de repente vai que ele não é Cohen, e de repente dá para poder casar com a menina. Eu falei, não deu. Depois eles falaram o seguinte, vai de repente, agora vamos para o outro lado, talvez o pai da menina ele fez uma conversão, talvez o mínimo exigiram dele, Brit Milá, Mikve, o mínimo exigido dele. Conversa com ele, pelo menos o mínimo ele fez. Procura saber quem foi o rabino que fez e pergunta saber se o mínimo eles fizeram, se o mínimo, se houve pelo menos o mínimo para que eles cumpriram, porque assim também a gente pode, eventualmente, eu chamei ele para conversar e eu lembro como se fosse hoje, foi a primeira vez que inauguraram esse prédio aqui. Veja, estamos falando, isso aqui foi em 2001, acho que uns 18 anos atrás, mais ou menos, uma coisa assim. Quando eu fui conversar. Quando eu mandei a carta para eles, era logo no início, era em 95, eles foram para Israel, se conheceram e teve... Ok. Eu chamo o cara para conversar, o pai da menina, o pai da noiva, e ele fala, rabino, você não está entendendo. Na minha época, nos anos 70, quando eu queria me converter, nenhum rabino ortodoxo queria fazer. Ninguém fazia. Me falaram que o único lugar era ali, eu fiz tudo que me pediram. Prometo que eu fiz tudo que me pediram. E ele começa a chorar. Ele fala, eu sempre fui chamado de judeu. Todo mundo me chama de judeu no Bom Retiro. Eu sou chamado de judeu, porque desde aquela época eu sou chamado de judeu. Eu fiz tudo que me pediram. Me fala o que eu preciso fazer para a felicidade da minha filha. Precisa fazer brit de novo, eu faço. Ele falou, estou pronto, para a felicidade da minha filha eu faço tudo. Veja, aqui não rola sangue de barato. Eu chorei junto. Estou vendo um pai desesperado para poder casar a filha. A coisa está na minha mão por um lado, mas por outro lado, o que eu posso fazer? A gente segue regras, a gente precisa saber o que fazer. E eu perguntei para ele, não teve mikve? Ele falou, não teve. Ele falou, nem mikve teve, nem mikve exigiram para ele na época. Mikve tinha. Mas não exigiram para ele mikve. Eu falei, puxa, está difícil. Eu falei com o Tribunal de Israel. No Tribunal de Israel, falei para eles o que tinha, então o Tribunal de Israel decidiu não fazer o casamento deles. Na prática, eles vieram aqui para o Brasil. Porque, deixa eu explicar, a lei é uma lei curiosa. Neste caso específico, a lei diz assim, não se deve casar quando você sabe disso, mas se casou, está casado. Não é um casamento... Veja, a princípio um cohen não deve casar com uma menina judia cujo pai é não judeu. Se casou, está casado. Essa é a lei. Mas se o tribunal sabe, você não pode. Então o Tribunal de Israel sabia. Então o que eles fizeram? Eles vieram para o Brasil. Casaram, porque seu filho era judeu, o outro judeu. Então o rabino não percebeu. E casaram. Embora que é uma família que está em Israel, tem vários filhos, são kasher. Tá bom, eles vieram. Obviamente eles me convidaram para ir para o casamento. Eles me convidaram para ir para o casamento. Eu falei, você sabe que eu não vou poder ir? Pelo menos, eu falei, fisicamente eu não estou, mas espiritualmente eu estou com vocês, porque realmente é um casal muito gente boa. É um casal, um casal maravilhoso, que até hoje vive em Israel com os filhos, educando na Torá e Mitzvot. Estão educando no caminho certo, no caminho correto. Mas eu só conto para vocês, olha a importância da gente saber a categoria de uma pessoa, se ele é ou não é, se você altera, se não altera, o que isso pode levar. Então a gente tem que saber exatamente o que é, o que não é, porque para não dar problemas amanhã futuro. Aqui, por exemplo, eu trouxe um caso que dava para poder resolver, tá certo? Que é um caso que tivemos como resolver. Me permite só contar mais um caso, esses casos são bons. Esse é um outro caso também que passou na minha mão, um caso bem difícil, mas foi um caso muito interessante. O caso foi uma mulher judia, ela tinha casado com outro judeu, viveram casados 1 ano, depois eles se divorciaram. Eles casaram com reformistas e se divorciaram com reformistas. E esta mulher, ela conheceu um outro judeu, depois ela namorou muitas pessoas não judias, etc. Depois ela conheceu um judeu e queria casar, então ela foi só que o problema era que esse judeu que ela conheceu era um Cohen. O que acontece? O Cohen não pode casar com uma mulher divorciada.
Um Cohen não pode casar com uma mulher convertida. Um Cohen não pode. Cohen é a elite do povo que trabalhava e servia no templo. Eles têm restrições. Fazer o que o Cohen tem restrições? Assim que é. Essa é a lei do Cohen. A nossa tradição é a elite. O Cohen não pode casar não poderia casar com ela, porque das duas uma. Se ela foi casada, aí você vai falar o seguinte. Num caso como esse, quando a pessoa ela é casada, quando houve um relacionamento de um homem com uma mulher e foi feito o casamento não através do lado ortodoxo, não através do meio ortodoxo, nós fazemos get, nós fazemos divórcio aqui. Porque houve um relacionamento entre marido e mulher onde a sociedade vê que eles viveram como marido e mulher. Então, por conta disso, nós fazemos a cerimônia de divórcio. Normalmente, eu irei instruir ela a fazer o divórcio. Mas, se eu faço o divórcio religioso, sem dúvida agora, ela vai ser declarada como uma mulher divorciada. Ela não vai poder casar com o Cohen. Então, o que eu falei? Ela veio chorar para mim, ela falou, não entendo vocês, rabinos, o que vocês querem da gente? Primeiro vocês falam que a gente tem que casar entre irmãos, etc. Tal. Quando eu encontro alguém, vocês vão me proibir casar? Então tá bom, então eu vou procurar outro. Acabou, é isso que vocês querem. Vocês também dificultam tudo, né? Ela veio, obviamente, no argumento dela. Eu falei, olha, calma, filho. Eu vou lutar por você. Se tiver chances dentro da lei judaica de assim acontecer, de a gente fazer o teu casamento, eu vou. E eu fui procurar tribunal aqui, rabino para lá, das duas uma. Falei, né? Foi casado não de uma maneira ortodoxa. Será que esse casamento é chamado casamento ou não é chamado casamento? Podemos dizer que esse casamento não é casamento e automaticamente vamos anular o casamento do princípio? Ela é uma mulher que teve um relacionamento com um judeu. Oi? Ela pertenceu a outro homem. Ela pertenceu a outro homem judeu. Uma mulher que ela teve relacionamento com um outro judeu, ela não está desqualificada para um Cohen. Uma mulher que ela teve relacionamento com um não-judeu, ela está desqualificada para o Cohen. Isso é a lei judaica. Então, veja, se ela teve relação, aqui estamos falando com um judeu, obviamente. Veja, é muito complexo essas leis. Eu não estou entrando nos detalhes das leis, porque é difícil realmente casar um Cohen. Muito difícil hoje em dia, seguindo essas regras que eu estou expondo aqui para vocês. Mas na prática, o que eu estava focado era nesse relacionamento que ela teve. Ela teve um relacionamento com um judeu. É casamento ou não é casamento? Vamos dizer que não é casamento porque não foi ortodoxo. Então a separação também não foi ortodoxa. Então é uma mulher que está permitida para um Cohen. Esse era o meu argumento que a gente estava falando com os rabinos. Os rabinos falaram, pode casar ela com o Cohen. Mas eles chegaram, falaram, sem divórcio, pode casar ela com ele. Uma mulher que foi casada, pode casar ela com ele. Anularam tudo. Anularam o casamento, anularam o divórcio. Essa mulher está permitida com ele, falaram que pode casar. Então, eu falei para ela, olha, chamei ela, feliz da vida, falei, eu tenho agora aval de rabinos, etc., que determinaram para mim, de Israel e daqui, que você pode casar com esse jovem. Ela ficou super feliz, ela falou, só tem um problema. Eu falei, qual o problema? Você só me traz problema, filho. Ela falou o seguinte, ela falou, eu vou casar, mas o jovem não é daqui, o jovem é do Rio, o casamento é lá. Eu falei, tá bom, casa lá, não tem problema, fala que pode casar. Ela falou, mas quem vai me casar lá? Eu falei, não sei quem vai te casar lá, tem um rabino lá, instruí, fala com aquele rabino que ele vai te casar lá. Ela foi pro rabino e falou pro rabino que queria casar. Aí o rabino falou, não te casa, você já era, aquele caso, você falei, fala pro teu rabino ligar para mim que eu vou passar todas as coordenadas que me passaram, eu já fiz a lição de casa. Então eu vou passar para ele o que é. Aí o rabino, eu falei pro rabino, você pode casar porque assim, a tchuvá tá cá, que aqui é a resposta é todos os rabinos, mostrei para ele. Ele falou para mim, eu quero uma carta sua que você permite eu casar. Eu como secretário do tribunal rabínico aqui. Eu falei para ele, manda ela de volta. Você não quer casar baseado na minha pesquisa dos rabinos que eu estou te mostrando, que aliás o rabino que te falou que pode é teu rabino, foi o rabino que te deu a formatura, estou te mostrando, você não quer? Ele é membro da tua comunidade, você não quer? Traz ele de volta, não me faz favor. Eu não vou dar carta minha que eu libero. Quem sou eu? Eu só sou o secretário do tribunal. Mas eu fiz pesquisa das pessoas do tribunal, não sou eu que faço. Na prática, o rabino fez o casamento dela. Eles casaram, tudo, etc. Ficaram casados, não se separaram. Mas tudo bem. Ele fez o quê? Virou cliente meu, tá vendo? Eu não casei, mas esse divórcio eu fiz. Eu não ganhei no casamento, mas no divórcio. Agora, se essa mulher, por exemplo, tivesse um relacionamento com um não-judeu, ele também poderia casar com ele?
Não, eu não poderia casar com ele. Então veja só como é que funciona. Isso é uma coisa, isso é um detalhe, eu vou dizer a grosso modo, cada caso é um caso, a gente tem que ver isso de uma maneira muito delicada. Você tem que, como é que você casa um Cohen hoje em dia? Um jovem Cohen, um jovem que é Cohen, como é que você vai casar ele com uma jovem brasileira aqui? Tudo vale para Levi também? Ou? Não, Cohen. Só Cohen. Levi está liberado? Levi está liberado. Cohen é o sangue azul. Levi tem a Se vale alguma Agora, coisa, essas se eu alturas. posso casar uma... Cohen é pode, um Levi aditivado e a gente é o resto. Fácil, não é Regular. esse negócio. Tem Cohen? Tem Levi? Não aparece um. É difícil, Levi. Quem casou na CIP não Eu é vou 2, 3 vezes na Torá. Então, é considerado casamento, a gente faz divórcio, mas se precisar anular, tem meios de como anular pela lei judaica. Esse que é o bottom line. Na prática, um Cohen ele não pode casar com uma mulher que teve relação com um não-judeu. Agora, se você sai desse princípio, você não casa um Cohen nunca aqui no Brasil. Mas ele vai achar uma jovem, como é que você vai casar? Então, como é que funciona isso na prática? Como é que a gente usa? A gente explica a halakha para as pessoas. A gente não questiona. E você não tem obrigação de perguntar para a própria pessoa se ela teve relações ou não. Isso não faz parte do teu papel. Você tem que falar, saibam que um Cohen não pode casar, etc. Tudo bem? Tudo bem. Continua, gegangen. Se a pessoa ela não fala, o problema é quando a pessoa ela declara. Isso é porque, ou quando a pessoa ela viveu com um não-judeu, e você sabe que ela viveu com um não-judeu, é complicado. Porque todos viram que ela viveu com um não-judeu, ela já teve um relacionamento com um judeu, então não pode casar com um Cohen. Ou quando a pessoa ela vem para você e declara. Ela vem e fala o seguinte, olha, eu tive um namorado, um judeu, e fiquei com um cara. Você é um rabino que está fazendo um casamento e ela está te falando que ela ficou. Isto é um problema para você fazer um casamento desse Cohen, porque a mulher declarou que ela ficou. Você, como rabino, não precisa instigar e perguntar, deitaste com eles? Você não tem que perguntar, mas você tem que falar halakha. Se eles não te falaram, você pode casar. Isso é a grosso modo que se faz hoje em dia, porque senão, esse é o grosso modo que estou falando para vocês, obviamente é assim que funciona dentro da lei judaica, tudo tem que investigar, cada caso é um caso, etc. Tá? Mas acontece, às vezes a gente acontece por aqui. E você quer saber, fazer o quê? Não foi a gente que determinou essas leis nos acompanham desde do Sinai. Nós temos que ter vergonha que é assim, que é a nossa... Se espontaneamente a pessoa não declara, passa a regra. Você como amigo tem que falar, você não tem que perguntar, você tem que falar. Não, um Cohen não pode casar, você sabe, se é um Cohen não pode casar, etc. Acabou, você está na frente do casal. Isso foi uma coisa normal. Isso. O cara não te fala, por exemplo, um jovem que fez vasectomia. Se ele falar para você que ele fez vasectomia, você vai casar ele? Não. Então ele vai boca aqui usa. Vai passar reto. Aí tem pessoas que dizem que não tem problema. Isso se não tiver no questionário dele. Se não tiver no questionário. Para mim, para casar. Vasectomia, estamos falando de vasectomia. Você pode casar com uma pessoa que ela fez vasectomia. Então, nos 10 a gente não se pode casar. Oficialmente, não se pode casar com uma pessoa que fez vasectomia, tem que reverter a operação. É um negócio complicado, delicado, mas não vamos entrar em leis. A gente saiu do tópico de sobrenome e foi para a lei de casamento e vasectomia, Cohen, Levi, Israel, nossa relação, etc. Vamos voltar aqui para esse capítulo. Muito bem. Então ele traz assim, depois de todo esse prefácio, estamos no prefácio. Depois de todo esse prefácio, vamos explicar então. Nome. Sobrenome já foi. Sobrenome fechamos. Então, sobrenome a gente já fechou o conceito. Oi? Não muda o masal, não muda a sorte da pessoa, não pode mudar à toa, entendeu? Porque isso pode gerar confusões, como a gente viu aqui. Então a gente deve zelar, mas não é proibido da pessoa alterar. Veja, mesmo o nome a gente falou que não é proibido, a pessoa é a dona do nome, mas não se deve. Mas a gente vai ver mais detalhes disso mais para frente. É bem diferente do nome e do sobrenome. Depois desse prefácio, vamos explicar então, que a gente explicou de uma maneira mais expansiva, vamos ver na prática, recapitular cada uma das 22 letras no alfabeto em hebraico. Tá certo? Elas são como se fosse um envelope que carrega um espírito divino que está dentro dela, específico.
E elas são diferentes uma da outra. Cada letra é diferente uma da outra. E cada letra é como se fosse um compartimento, como se fosse um utensílio. Um utensílio que compõe energia. E essa energia pode, a gente falou, pode ser utilizada para o bem e para o mal. Mas letras são recipientes. Recipientes que contêm, que compõem. Compõem energia. Diferente uma das outras. Toda detalhe de toda a criação é feita com estas energias que foram geradas por letras que compõem palavras e que dão um nome para aquele ser. Vou recapitular essa frase para ver quem não pescou. Todos os detalhes da criação foram feitos através de canais distintos criados pelas letras que compõem os seus nomes. Ok? Isso é chamado uma influência espiritual, ou aquilo que a gente chama de energia, que cada ser e ser que foi criado recebe através do nome que ele carrega. Nome que é composto de letras, e cada letra é composta dessa energia. E a composição dessas energias, dessas letras, compõe aquele ser criado. Ponto. Assim que é no judaísmo. É claro e objetivo e 100% assim. Assim a gente acredita. Portanto, flui para todo ser criado, para todo ser denominado, todo ser que tem um nome, que carrega um nome, a pessoa, o ser, o objeto, enfim, ele carrega 3 energias básicas de cada letra. Quais são as 3 energias básicas de cada letra? A pronúncia da letra, como a letra é pronunciada, isso cria também uma certa energia. Não, ele sempre falou no final de cada letra, mas a pronúncia, a forma que a letra ela é escrita, tá? E o valor numérico da própria letra. São os 3 canais básicos que cada letra e letra possui. A maneira que ela é pronunciada, a maneira que ela é escrita e o valor numérico. Então, já que cada letra comporta, então, esses poderes espirituais específicos, as letras que compõem o nome de uma pessoa servem como conduíte de emanação de vida espiritual para aquele homem, que está impregnado nas letras que compõem o seu nome. E quando claro, soma bonito, as letras forte, pesado, forte, bonito. Isso é a realidade. Oi? E quando as letras do nome dão um número que não é bom? Veja. Ele vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Apesar que meu feeling é, não tem número que não é bom. Tá? Todo número é bom e todo número pode ser positivo. O que a gente tem que tomar cuidado, eu acho, pelo menos é o que a orientação que eu sigo. Tem muita falcatrua, tem muita mentira, tem muitas pessoas que aproveitam da fraqueza de pessoas que estão sensibilizadas e acreditam e acabam trazendo certas energias para si por conta da sua fraqueza, e você acredita em pessoas, são charlatões que tentam vender numerologia, etc. Tem muitas pessoas que não são bons no que fazem ou procuram aproveitar da fragilidade do ser humano que está passando um bocado e acredita que essas coisas acontecem. Claro, e o cara sabe um pouquinho, então ele vai te levar e vai te falar, olha, isso aqui. Isso em todos os meios, não só no meio laico e profano, e no meio religioso também. E é uma pena. E é uma pena. Eu vejo, tem pessoas que vêm para cá, para o Brasil, e que se aproveitam desse estudo, e eles aproveitam para poder realmente extorquir, não tem outra palavra, a pessoa, por conta de todas essas coisas, onde a pessoa ela tá desesperada, porque ela não vai procurar um rabino, uma fonte religiosa, se ela não está desesperada. Não vai, pessoal, o cara que está bem não procura o rabino, ele fica longe do rabino. Se a gente está bem, a gente não vai. É normal isso. Então o cara já está fragilizado, o cara vem para você e vai conversar. Então, eu já acompanhei, infelizmente, eu já fui contratado inúmeras vezes para ser intérprete de várias pessoas como essas que fazem, que prometem, que dão bênçãos, etc. E eu vejo a maneira que eles estão trabalhando com as pessoas, o que eles falam, como é que eles pegam um assunto ou outro, pegam o nome da pessoa, qual é a energia, então joga coisas clássicas, a pessoa ela acaba e fala, você está com dor nas costas, está ali, é por isso que está acontecendo. O cara entra, o cara vai, e o cara acredita, etc. Então tem duas coisas aqui.
tem o momento ruim que você traz para você mesmo. Tá certo? E tem a crença que, na verdade, você tem, que é você que trouxe, que o cara está instigando. Você está acreditando nele, mas, na verdade, ele está te instigando em você. É você mesmo que está trazendo para você a própria cura. Mas a pessoa fragilizada não enxerga isso. Ele acredita que é aquela pessoa, etc. E isso é uma coisa muito ruim. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece. A gente tem que ficar atento. Todos os números que eu conheço, você pode interpretar ele para o lado positivo ou para o lado negativo. Imagina, 13 é o número do azar, 13 é o número sagrado, 13 é amor, 13 é avá, errado, etc. Quer dizer, cada número que você vai falar, você pode falar, esse número representa o inferno, não sei o quê. Ao contrário, 88 representa Hitler, não, ao contrário, é sobrenatural. Entendeu? 7 é Satanás, não, ao contrário, 7 é o que? É a energia que está dentro da matéria, etc. 6, número da mentira. Não, 6, imagina a influência que traz o pacto de... E a gente vai estudar nas letras, quando a gente estuda, depois quando a gente retomar, vocês vão ver que é assim. Quer dizer, a letra ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, eu não acredito nisso que falam, por exemplo, teu nome... Eu não acredito, eu não quero acreditar, porque você está trazendo essas coisas para você. Eu não gosto de acreditar nessas superstições, nessas coisas. Falar, teu nome é ruim. É ruim porque você interpreta ruim. É igual o sonho. O cara teve um pesadelo. Dizem nossos sábios, tem um pesadelo? Comenta com um amigo. Porque o amigo ele vai te interpretar bem, você vai sair bem. Se você comenta com o inimigo, você vai ficar mal. Porque o cara vai te falar coisa ruim, etc. Você vai ficar encanado. Comenta com o amigo. O cara vai te interpretar bem, vai acontecer bem. Assim diz o Talmud. Acontece isso na tua vida. Você, tem uma coisa que... olha, tem uma coisa que não está me cheirando bem. Conversa com um amigo, o cara que gosta de você. Aí você fala, amigo, não é por aí, desencana. Falou, pô, que bom, ele se tirou o peso da minha cabeça. Você quer saber? Nada acontece. Conversa com um cara ruim pra você ver. Vem, mas a praga vem. Claro, o cara, sabe, estava longe, ficou perto agora, por conta da interpretação do cara. Esse é teu amigo? Ele falou, aí você agradece ele, obrigado por ter me orientado. O cara acabou de te botar no poço. Ele que te jogou, ele te empurrou. E você foi de cabeça, você está agradecendo ele. Em vez de ele te erguer e te dar uma guinada e de te interpretar para o lado positivo as coisas da tua vida, por que você está olhando de uma maneira negativa? Então, eu concordo que existe energia em nomes. Eu já vi escrito falando, esse nome não é bom, esse nome não é bom, esse nome porque é um nome que tristeza, etc. Tal, lá. Então tem pessoas que falam, por exemplo, Rachel é um nome bonito, Leão já é um nome de choro, etc. que é pesado. Cada nome tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo e pode ser interpretado da maneira a gente tem que interpretar da maneira boa, da maneira, sabe, já nos foi dado um nome. Por que a gente tem que ficar agora procurando achar pelo em ovo? E falar que agora meu problema é o nome. Teu problema é tantas outras coisas, amigo. Agora não, o resto está tudo certo. Não, é o meu nome, porque falta um. No valor numérico, falta um. Se eu colocar um, vai mudar tudo. E acredita. Me fala. E tem gente que acredita nisso. Você vai ver aqui nas lojas, Oscar Freire coloca mais um, Aleph, não sei o nome, 17. Não, faltou um, porque come on. E fechou. O dia seguinte fechou. Cadê aquele Aleph, o Kavat que você escreveu? E os números cabalistas que falou? Por que você... Vamos cair na real. Não, a gente vai terminar aqui. Então, o que eu acho é o seguinte. O que eu acho é tudo pode ser interpretado pelo lado positivo. A gente tem que agradecer o nome que nos foi dado, aproveitar a energia positiva que tem e não ficar encanando com coisas ruins. Quem encana coisas ruins atrai e traz coisas ruins. Então lembra, sempre quando alguém vai te falar uma coisa, vai te tendencioso, falar, olha, afasta esse cara, tira ele da tua lista, não quero saber mais, vai passar bem até 120 anos. O cara não é bom para você. O cara sempre que te encontra fala uma praga. O cara não é bom. Eu não quero gente assim. O cara falou, se eu fosse você, não quero opinião, fica na tua, irmão. Continua você na tua, eu estou de bem. Mas fica encucado. Ok, todo mundo fica encucado. Olha, toma cuidado. Olha, tá bom, come on, vamos pensar positivo. Você pensa positivo, você atrai positividade. Essa é a real. Essa é a verdadeira... Mas quando a pessoa está fragilizada é complicado. Mas se aproveitar desse momento de uma pessoa, isso é tão ruim. Sabe, isso é ser perverso, tá? Na minha opinião, é ser perverso. Não é só que o cara não é um tzádico. Não, a pessoa que faz isso, ele não é uma pessoa justa, é uma pessoa ruim.
Você é uma pessoa ruim, você tem que tirar isso da cabeça. Oi? É filho de Deus, não. Ok, maravilha. Deus criou tzadikim, benonim, bereshaim, tem de tudo quanto é tipo. Tem de tudo quanto é tipo. Está aproveitando a energia. Qual energia ele está aproveitando? A positiva ou a negativa? Ok, então a gente tem que ficar atentos, né? Eu acho que a gente tem que se conectar com as pessoas certas e procurar boas palavras e olhar o lado positivo. E assim tudo vai ser bom pra gente, até 120 anos, se Deus quiser. Vamos ficar por aqui, nós já terminamos a aula. Domingo que vem não estarei com vocês, peço desculpa, estarei em Pretória. Meu filho está se formando, indo rabinato, até a festa dela, a família de Oi? África do Sul. Já estive lá em Pretória, é a capital. Ficamos por aí. Oi? Uma das capitais, lá tem 3 capitais, Cape Town, lá. Soweto, lá em Pretória, eu tive Soweto. Eu vou anotar aqui que eu não sei. Pode concluir aqui? Pode, a Gitternacht, Zageband. Voltou. Oi? O que é? Grande Rabino, falei do Soweto.